E aí pessoal, beleza? Neste vídeo eu vou explicar como a gente faz um efeito de máquina de escrever naquele balãozinho de diálogo que a gente cria aqui dentro do Scratch, beleza? Então como a gente cria isso? Precisaremos criar uma função e essa função ela é criada aqui dentro da opção de meus blocos, beleza? Você pode vir aqui nesta opção aqui, meus blocos. Então criar um bloco. Esse bloco ele vai precisar receber uma entrada de texto. Então eu vou selecionar aqui a primeira opção de adicionar uma entrada de texto. Vou falar que ele vai receber um texto e o nome do bloco vai ser máquina de escrever. Esse é o nome que eu estou dando aqui. Você pode dar outro nome se você quiser. Máquina de escrever. Beleza. Então eu tenho essa função criada. Agora eu precisarei dizer o que ele vai fazer. Então a primeira coisa é para que eu possa exibir esse efeito de máquina de escrever, a gente precisa entender como funciona esse efeito de máquina de escrever. Nada mais é do que uma sequência de exibição do texto, mais letra a letra. Então, para a gente poder fazer isso acontecer, a gente precisa pegar o texto todo, separar ele, todas as letras e pedir para que ele faça essa exibição de cada letra uma determinada fração de segundos. Então, como a gente faz isso? Só vir aqui, ó, na opção de variáveis, a gente vai precisar criar uma variável chamada index para ser o índice. A gente também vai criar uma nova variável aqui chamada texto, que vai ser uma variável que vai auxiliar a gente a exibir o nosso texto. E bem, basicamente é isso que a gente precisa. Tem essas duas variáveis, então eu vou pedir já para que ele mude a variável texto para um texto em branco, né? Vou deixar em branco para começar. E eu também vou pedir para que ele mude a variável index para 1, para ele começar do 1. Beleza, depois disso eu vou precisar criar uma função que vai receber o tamanho o tamanho desse texto. Então eu vou pegar uma palavra, por exemplo, que tem 5 letras, então o tamanho dessa palavra é 5, porque ela tem 5 letras, beleza? Espaço também conta, pontuação também conta, mas nesse caso a gente está considerando uma palavra simples aqui, né? Então vamos lá, eu vou precisar aqui de controle, um bloco de repita 10 vezes, só que ao invés de ele repetir 10 vezes, eu vou aqui em operadores e peço para ele pegar o tamanho de maçã, só que ao invés de maçã ele vai pegar o tamanho do texto, beleza? Peguei o tamanho do texto, aí eu vou pedir para ele começar a exibir letra por letra, beleza? Então, para que ele possa exibir essa letra por letra, eu vou também precisar modificar a variável texto. Então, aqui eu vou vir em mude a variável texto para o que ele vai adicionar aqui nessa variável texto. Bom, nessa variável texto ele vai ter que pegar o nosso a nossa letra e vai ter que juntar com a última letra. Então eu vou pegar aqui o texto anterior que está em branco e vou juntar com a primeira letra. Então eu vou pegar o meu índice, que é o meu index, com a primeira letra de texto. E aí a gente tem aqui a opção de texto. Então esse texto vai receber ele mesmo mais o índice 1 da primeira letra. Então, como eu estou fazendo um repita do tamanho da palavra, vou pegar a primeira palavra, 5. Estou no índice 1. Então, vou pegar a primeira letra desse texto e vou colocar na variável texto. E aí eu vou precisar exibir. Então, aparência, vou pegar o diga aqui, digo olá, só que ao invés de ele dizer olá, ele vai dizer o texto que ele recebeu. E aí ele vai esperar alguns segundinhos, ação de segundos, né, que é
Eu vou colocar aqui 0,1 milésimo de segundo. E depois que ele fizer isso, eu adiciono mais um ao índice. Então, adicione um a índice, index, que a gente criou. Beleza, tá pronta aqui a nossa programação. Essa programação aqui, ela é muito simples, né? Olha só, não tem muito segredo nela. Vou até diminuir aqui para vocês enxergarem melhor. Então, ela é bem básica. E aí a gente vai utilizar o bloco da função e eu vou falar para ele exibir alguma coisa quando a bandeira for clicada. Então, eventos, quando a bandeira for clicada, ele vai escrever olá mundo. Opa, olá mundo. Vamos testar. Vou exibir aqui em tela cheia. Bandeirinha. Olá mundo. Legal. Agora que ele já criou o nosso texto, vamos ver como é que ficou. Curte o vídeo e se inscreva no canal, beleza? Isso é muito legal. Você pode criar uma sequência de texto. Lembrando, tá? Essas variáveis que eu criei apenas eu criei essa variável global. Se você quiser adicionar várias caixas de diálogo, o ideal é que você venha no seu personagem, vai lá nas suas variáveis e altera essas variáveis. Na hora de você criar essa variável, cria apenas para este ator, beleza? Porque senão ela vai ter conflito lá, porque vai ser a mesma variável, tá? Então, crie apenas para este ator quando você for criar a variável. Aliás, se você quiser que a máquina de escrever seja um efeito para vários textos. E é claro, né? Desative essa caixa de marcação aqui para você conseguir enxergar somente a nossa caixa de diálogo da máquina de escrever. Beleza? É isso. Valeu!